Em apenas 3 meses, a inteligência artificial pode atrofiar a percepção crítica humana em mais de 20%. Seu conselho de administração está preparado para governar uma organização de líderes que simplesmente pararam de enxergar o risco real? Olá e sejam muito bem-vindos ao Blueprint of Mastery, nossa série Insight. Hoje vamos mergulhar na atrofia do critério, um risco fiduciário silencioso que ameaça o cerne da soberania decisória em seu conselho de administração e nas lideranças de inovação e operações. Conforme Walter Maiev Neto nos provoca em sua tese, estamos à beira de um colapso do ceticismo profissional, onde a dependência da IA nos torna passageiros passivos em nossos próprios negócios. Alex, a tese que o Walter Maiev Neto nos apresenta é sem dúvida profundamente provocadora. Contudo, como CFO, minha responsabilidade fiduciária me obriga a ir além da abstração. Essa tal atrofia do critério, essa competência oca, parece-me uma metáfora. Onde exatamente vemos isso se manifestar no balanço? Qual é o ROI de um, digamos, músculo cognitivo? Compreendo a sua busca por tangibilidade, Sara, e é precisamente aí que o risco reside. Não estamos falando de metáforas, mas de desvalorização acelerada do capital intelectual, um passivo oculto no valuation da organização. O estudo Accept, um exame retrospectivo multicêntrico, monitorou especialistas altamente treinados. Os dados são brutais. Em apenas 3 meses de exposição e dependência de ferramentas de IA para a detecção de anomalias, a capacidade humana de identificar problemas sem o auxílio da máquina desabou de 28,4% para 22,4%. Uma queda relativa de 21%, Alex. Isso é assustadoramente rápido, mas, ainda assim, os sistemas de IA não estão preenchendo essa lacuna com uma eficiência superior? A ideia sempre foi a aumentação, não a substituição. Faz sentido pensar assim, sim. Mas essa é a falácia do líder centauro, a armadilha da aumentação irreversível. O problema não é o que a IA pode fazer, Sara, mas o que ela nos permite parar de fazer. A habilidade de detectar anomalias e imprecisões grosseiras exige prática constante. Quando a delegação a agente se torna a norma, esse músculo cognitivo entra em dormência. A IA aumenta o output, mas atrofia o input crítico humano. É como se construíssemos um prédio mais alto, mas com fundações que se desintegram por falta de manutenção e inspeção manual. Então, o C-Level, o board, ele se torna um mero carimbador de decisões algorítmicas, sem a capacidade real de auditar ou até mesmo compreender a lógica subjacente. De fato, e essa é a essência do paradoxo da supervisão. A velocidade do output da IA agêntica já ultrapassou o teto biológico do processamento humano. Uma vez que o volume de decisões geradas pela máquina excede a capacidade de revisão, a supervisão torna-se inevitavelmente nominal. O board, neste cenário, não está mais governando, está apenas validando o desconhecido. Isso é CPF na reta para cada conselheiro, Sara. Um risco vicário da IA que raramente é precificado. Essa zona de amassamento moral, como o texto descreve, significa que o líder ainda responde legalmente por algo que ele não pode tecnicamente controlar ou auditar? Parece um verdadeiro abismo de ROI, onde o custo de uma falha inesperada pode ser existencial. Precisamente, é o cenário onde o humano retém a responsabilidade legal por decisões que ele já não possui mais a capacidade técnica de auditar ou intervir em tempo real. Imagine um CFO que assina um balanço baseado em projeções de IA, mas que, por desuso, perdeu a sensibilidade para identificar padrões discrepantes ou anomalias financeiras que a máquina, treinada em dados históricos, pode ter falhado em prever. O erro não é mais da máquina, mas do humano que confiou cegamente. O custo reputacional, o custo legal, isso não se precifica apenas com um ROI de tecnologia, não é mesmo? Nem de longe. E o que isso significa para a governança? Se o board não tem mais o faro de dados, como ele pode exercer seu dever fiduciário de sentinela? Aí reside o grande desafio e a oportunidade. O verdadeiro fosso algorítmico de uma empresa, Sara, não reside na tecnologia que ela adota, mas na sua resistência à mediocridade por dependência.
A solução não é banir a IA, evidentemente, mas instituir protocolos de atrito inteligente, que obriguem o humano a manter a destreza manual sobre a lógica do negócio. Forçar o ceticismo profissional a ser exercitado, não delegado. É o que o texto chama de auditoria do vigor mental, essencial para a antifragilidade corporativa. Um líder que compreende a tecnologia profundamente, mas que retém a soberania do julgamento. Então, trata-se de investir não apenas em novas tecnologias, mas na capacidade dos nossos líderes de desafiar a ferramenta, não apenas de usá-la. Isso inverte a lógica de muitos programas de treinamento que vejo por aí. Correto. O board deve demandar evidências de que a soberania cognitiva da organização permaneça intacta. O mandato fiduciário exige mais do que relatórios de uso da IA. Exige a comprovação do QI residual da companhia, aquilo que sobra de inteligência humana quando os sistemas falham, quando o contexto de negócio muda e a máquina, por sua própria natureza, ignora as nuances. Para solidificar essa compreensão, Sara, proponho agora o teste do ácido. Perguntas incômodas e cruéis que o board deve fazer ao seu time de IA e tecnologia na próxima reunião. Se a equipe não souber responder com dados e planos claros, a empresa estará em risco legal ou financeiro. Pergunte: quais são os protocolos de simulação trimestral onde nossa liderança deve tomar decisões estratégicas complexas, CAPEX ou M&A, sem o auxílio de qualquer interface de inteligência sintética, para validar a retenção de competência primária? Essa é direta, Alex. Revela a profundidade da dependência. Sim, e adicione esta. Temos um inventário de processos onde nossa capacidade de detecção de erros humanos é hoje inferior à de 12 meses atrás? Qual o plano de contingência para restaurar o faro de dados desses gestores? E como o board está premiando o veto fiduciário, momentos onde o humano desafia e corrige a lógica do agente agêntico com base em contexto? Essas perguntas testam não a eficiência da máquina, mas a resiliência intelectual da firma. É um cenário complexo, Alex, onde a linha entre a eficiência e a atrofia é tênue. A antifragilidade de uma entidade corporativa, então, reside na coragem de manter o humano no comando do leme fiduciário, mesmo sob a pressão da eficiência algorítmica. Não se trata de regredir, mas de evoluir com discernimento. A soberania agêntica exige que o board se torne o guardião da clareza, pois uma organização que terceiriza seu pensamento acaba por terceirizar seu destino. E lembrem-se, a planta baixa deste episódio e o acervo completo de Walter Maier Neto estão no nosso Executive Office. Acesse office.blueprintofmastery.com.br. Sua vantagem competitiva começa aqui. Clique em seguir e ative as notificações para os próximos módulos.